caso mais difícil de resolver? E quanto tempo ele durou? Olha, de resolver, não é um caso meu, mas é um caso que comoveu muitas pessoas ali e é uma pena que ficou sem esclarecimento. Foi de uma menina, Larissa, em São Mateus. Ela estava tomando banho e a mãe foi no mercadinho comprar um lanche para ela ir para a escola e quando voltou ela já estava morta e com várias facadas no rosto. Ela quase sofreu degola. E você tinha um, um imóvel com várias moradias, vários suspeitos e não chegou a resultado nenhum. Não teve o que fazer. Não, então assim, nós fizemos várias perícias complementares, fizemos vários exames complementares, foram muitas investigações, e assim, infelizmente, não se chegou à autoria. Não se chegou à autoria. E o caso que tu conseguiu resolver, e tu tem bastante orgulho de algum caso específico? Tenho. Quando eu brinquei, né, que eu estou tentando ser uma pessoa melhor, mas eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Na polícia é muito bacana você falar, não, é muito bacana você não falar em primeira pessoa, né? Ah, eu fiz, eu Aham. aconteci. Mano, para, né? Você não é onipotente, onisciente, onipresente. Embora eu até ouça, pô, até uma camisa 10, ela quer apitar, ela quer bater, ela quer comemorar, é que eu sou, Que bom, né? A pessoa mas eu sou, quer eu resolver as sei coisas. que às vezes até peço desculpa pro pessoal, falar, ah, desculpa, mas eu me empolgo mesmo, né? Mas assim, não é bacana você falar em primeira pessoa, eu rachei tal crime. Não rachou sozinho, entendeu? Mas tem um local que, assim, particularmente me massageia um pouco o ego. É, foi um carbonizado dentro de um veículo. E ali, fazendo o local, não tinha condições nem de inicialmente saber se era um homem ou uma mulher, de tão carbonizado que estava. Mas a gente achou um fragmento da placa do carro. E aí levantamos o carro, o proprietário, e vimos que ele estava com um BO de pessoa desaparecida. Então nós fomos na família, né? E lá a esposa, né, era uma das pessoas que mais estava assim conformada, os pais, né, falando que ele não era de ficar tanto tempo sem notícia, né, e a gente tentando levantar o que estava acontecendo e todo mundo muito comovido, né, porque você tem um parente carbonizado, Uhum. eu acho que é muito chocante, né? E eu estava ao lado do Dr. Leandro, conversando com a esposa, e ela ali tentando ajudar de todas as formas, e ela deu uma cruzada de mão, ela cruzou o braço assim, eu não sei como, eu vi sangue embaixo da unha dela. E aí eu me afastei um pouco e comecei a analisar a roupa, né? E aí na parte interna da coxa, na calça jeans, tinha uma manchinha de sangue muito pequena. Ali naquele momento eu já olhei para o doutor. Eu acho que o doutor fez uma boa leitura de que eu queria falar alguma coisa. E aí o doutor falou: Olha, quer falar alguma coisa, Thelma? E aí eu arrisquei. Eu arrisquei. Falei: Olha, eu quero conversar com você. Eu vou falar bem devagar. Eu vou falar pausadamente. Para você ter tempo de pensar o que você vai me responder. Hoje. E você não me responde agora. Deixa eu terminar. E aí eu comecei a conversar com ela que, assim, se ela sofria alguma violência doméstica, se ela reagiu de uma maneira que ela não previa, que ela tinha a oportunidade de confessar, de se explicar, que ela não sairia do local algemada na frente do filho dela,
que eu estava dando a minha palavra perante o doutor. E aí o doutor viu que o que eu estava falando foi o que eu te falei dessa conexão. E ele abraçou essa ideia, Uhum. né? E aí a gente foi acalmando, acalmando. Ela falou: não, não, eu não sei do que você está falando. Eu falei: tem sangue embaixo da sua unha. Aí ela falou: não, mas é que eu estou menstruada. Eu falei: você esqueceu que está falando com uma mulher. Eu também menstruo. Eu também menstruo e eu não vou ficar com sangue embaixo da minha unha e eu não vou ficar com sangue na minha calça desse jeito que tá. É a oportunidade que você tem. Eu estou te dando minha palavra perante o doutor, né, doutor? E o doutor: sim, Thelma, você não vai sair daqui algemada. E aí ela falou: eu matei ele. Na hora que você ouve, eu matei ele, por dentro você tá com 2 pompons, sabe? Resolvi. E quando ela leva a gente na cena que ela matou, aí é que era mais impressionante ainda, porque a gente tinha estado naquela sala conversando com os parentes, e aí ela entra com a gente na sala, ela tira uma espécie de uma manta do sofá. Meu Deus! Tinha muito sangue naquele sofá. Eu não sei Ah, como ela ia se explicar para os parentes depois, né? Se a gente não tivesse. E aí, naquele momento, ela. Então, assim, o doutor Leandro, eu agradeço o doutor Leandro por ter me dado esse voto de confiança. Porque foi um insight. E se não fosse ela? E uhum. se essa mulher falar: como é que é? Eu acabei de perder o marido e você ainda por cima está me acusando? Uhum. Mas o doutor, naquele momento, eu acho que ele viu que alguma coisa não batia, porque a gente já tinha um depoimento meio confuso, né? Dela. Dela, Uhum. entendeu? Então, assim, mas era uma coisa para se investigar. Uhum. E eu acho que naquele momento ele abraçou aquela ideia e deu certo. Interessante, tu trabalha ativamente no caso também, não é só fazer as fotos também, tu Não, tá não. envolvida. E como é que tu lida com esse fato de que é 50-50 da pessoa ser inocente ou culpada? E aí Eu, tu sempre pode arriscar ali uma coisa. Como é que é viver sempre com essa sensação? eu acho que o trabalho pericial, principalmente quando você tem o resultado e você vê quem é o autor, ele te deixa bem cascudo. Bem cascudo. Você cria uma casca que você para de acreditar nas pessoas. Hum. Você sempre ouve a história mais besta num churrasco, de um assalto, mas você olha para o seu amigo falando assim: tá mentindo. Sabe? Você pensa, né? Porque você lida com uma certa psicopatia, né? Que a pessoa, ela tenta te enganar. O tempo todo ela está tentando te enganar, ela está tentando te ludibriar. Então eu já peguei, não eu peguei, não, tô falando assim, eu já vi autores de crime que chorou e me comoveu. E depois era o cara. Eu já fiz local de homicídio que o cara trouxe um balde de água para ajudar a gente a limpar o corpo. E semanas depois o cara estava preso. Era ele. Então ele estava no local com um balde de água ajudando a perícia e era ele, Uhum. entendeu? Então eu acho que você tem que nesses momentos olhar e falar assim: aonde eu errei? O que eu confiei nele? Entendeu? Uhum. Então o desconfiar, infelizmente, é uma atitude já que a gente tem que ter. E, Sempre desconfiar. e quando tu entrou nessa profissão, tu já tinha essa noção ou tu apanhou um pouco até entender isso? Apanhei pra caralho. O chamado mais comum, assim, aquele que tu recebe a ligação, chega lá e meio que já sabe o que rolou. Qual é a coisa mais comum que acontece de crime em São Paulo? É o homicídio, né? O homicídio ainda é o carro-chefe e as resistências seguidas de morte, que são os confrontos policiais. Tiroteio, aquele que a gente vê no Isso, Datena, aqueles. Mas entendeu? o homicídio é o quê? O que que acontece na cidade que acontece homicídio? Quais são os motivos? Varia, é muito variado, muito variado. Então, assim, vingança, eu acho que é um dos carros-chefes, né? Então, você tem muitos crimes de vingança, né? De ódio. Você tem muitos crimes de intolerância, né? Tem crimes o feminicídio também, é muito. Então, assim, tem mês que aparece 4 feminicídios. Você fala: caramba, meu, como, né? Cresceu.
No outro mês não aparece nenhum feminicídio. Uhum. Daí, num mês, pandemia, eu senti um pouco mais do latrocínio. O latrocínio aumentou um pouco. Então, tudo fechado, os caras começam a ir para a rua para roubar em farol, né? Para roubar na saída da casa. E aí, o latrocínio, acho que aumentou um pouco durante a pandemia. A resistência. Os caras começaram a sair para roubar a rodo, Uhum. Aí a né? polícia chega e rola o E tiroteio. ele tenta, ele sabe que naquele momento ele vai ser preso, né? E aí ele tenta a sorte, né? Ele vai tentar a sorte. Ele acha que ele vai conseguir matar uma guarnição inteira da polícia que está indo prender ele. Daí ele tenta a sorte.